Bom, primeiramente, assim, é legal a gente falar um pouco sobre a questão da psicologia da gravidez, né? O ciclo gravídico puerperal, ele interfere muito na parte psíquica da mulher, né? Uma fase da vida muitíssimo importante para o aparelho psíquico, digamos assim. Primeiro, aquela pessoa que já tem um problema psicológico, por exemplo, se ela está fazendo um tratamento, se ela tem uma ansiedade, uma depressão ou qualquer desses problemas assim, e está fazendo um tratamento psicológico, primeiro é legal ela melhorar desse quadro, né? Com a terapia, com a psicóloga ou com a ajuda do psiquiatra, em medicamentos e tudo mais. Então, primeiro, isso é importante. E uma vez que a pessoa engravidou, algumas mulheres grávidas, elas precisam desse acompanhamento, né? Então, acompanhamento com a psicóloga, o psiquiatra e junto com o seu obstetra. Em algumas situações vai ser necessário o uso de medicamentos, aí a gente evita, quando possível, esses medicamentos nos primeiros 3 meses da gravidez, que é o período da formação do bebê, mais importante, né? E lógico, tratar, evitar a piora desse quadro psicológico durante a gravidez, você vai evitar os problemas no puerpério, no pós-parto, que é o período mais crítico para a parte psicológica da mulher. Então, desde o momento que a pessoa descobre a gravidez, principalmente as mães de primeira viagem, e há grandes transformações, né? Uma grande novidade. No início ela não acredita que está grávida. Existe um sentimento de ambivalência que a gente fala. Uma hora ela quer muito a gravidez, outra hora ela não está muito animada com a questão da gravidez, né? E tem grandes medos na gravidez. Por exemplo, a mãe tem medo de ter relação sexual, disso machucar o bebê. Às vezes a relação com o marido, com o companheiro, ela se afasta. Tem o medo de malformações, né? Do bebê nascer com algum defeito. Então a grávida ela sonha muito com o bebê nascendo com problema, ela tem medo do parto, das dores do parto, tem uma expectativa muito grande em relação ao parto, né? E isso tudo tem a ver com as alterações hormonais nesse período da gravidez. A placenta ela produz hormônios que impactam na parte psicológica da gestante, né? E no pós-parto, chegando no pós-parto, a gente tem um quadro que é muito comum, Marcelo e Ah, ouvintes. Como é que é o nome da nossa ouvinte? a Thalissa. Thalessa. Grande abraço aí, Thalessa. É, que chama um quadro que atinge de 80 a 90% das mulheres, que a gente chama de baby blues. Baby Baby Blues? blues é um quadro de tristeza pós-parto. Então é assim, aquela pessoa que teve o bebê e aí chega em casa por volta do quarto, quinto dia, geralmente dá uma tristeza, um choro fácil. É, ela às vezes acha que não vai dar conta de cuidar do bebê, uma irritabilidade, uma incompreensão daquilo tudo, né? Porque E prejudica mais isso, que está todo mundo focado no bebê e acaba esquecendo a mãe? exatamente o que, que acontece, Marcelo? Hoje, principalmente com o advento das redes sociais, há uma romantização da gravidez, uma idealização do parto. Então, assim, a gente às vezes vê a pessoa que coloca lá na rede social toda a sua gravidez, o seu parto, e assim, aí às vezes a gestante, a puérpera, né, a que acabou de ganhar um bebê, ela acha que tem que ser tudo perfeito, o neném tem que ser perfeito, o quartinho, ela já faz tudo. Então, assim, qualquer coisinha que às vezes sai da rota, né? Porque às vezes a gente tem algumas situações, às vezes um parto mais difícil, a recuperação do parto, principalmente quando é uma cesariana, tem a dor no pós-parto. Então, às vezes o bebê pode ter algum problema, às vezes ele tem que ficar internado mais tempo. Então, qualquer coisinha que sai dessa perfeição de tudo impacta muito na psicologia da mulher. Então, tipo assim, todo mundo cobra que a mulher tenha que estar totalmente feliz com o bebê, com o parto, e na realidade, no fundo, ela está passando por dificuldade, né? É difícil. A questão do sono é muito importante. Quando a pessoa vai para casa após o parto, ela às vezes dorme muito pouco, tem que acordar de madrugada para amamentar várias vezes. E o sono é muitíssimo importante para o nosso aparelho psíquico. Então é no sono que a gente metaboliza todas as ansiedades, os medos, né? Então a gente até fala, olha, quando você tiver de dia, o seu bebê for dormir, você aproveita e dá um cochilo. Pede para sua mãe ou para quem estiver te ajudando aí, ficar olhando o bebê e vai para um lugar escuro, nem que você dê um cochilo de 40 minutos, meia hora, uma hora, isso já vai ajudando. Então até engrenar, até o bebê começar a mamar e ficar dormir mais tempo durante a noite, é muito difícil essa fase inicial do pós-parto. A falta de sono, né? Então daí a importância, Marcelo,
e todos que nos ouvem, da rede de apoio no pós-parto. Então é muito difícil. O bebê, a todo momento, ele precisa de cuidado. Então ele mama, depois ele tem que arrotar, depois ele faz xixi, troca a fralda, depois ele faz cocô, depois já vai mamar de novo, depois tem que tomar banho, né? É muito É exaustivo para a muito mãe, exaustivo, é né? muita coisa. Então a importância do apoio do marido, da mãe, né, dos familiares, de uma ajudante, se possível, é muitíssimo importante para que a pessoa fique mais segura nesse período, né? Bom, o blues, o baby blues, que é essa tristeza, essa irritabilidade, o choro fácil, ele vai do quarto, quinto dia, até os 15 dias após o nascimento do bebê. Depois ele melhora. Como eu falei, tudo vai engrenando, tudo vai entrando nos eixos, né? Na maioria das vezes, a recuperação vai acontecendo e a pessoa melhora, né? A maioria das pessoas melhora. Agora, existe algum número de pacientes que realmente podem ter a depressão pós-parto. É quando esse quadro se intensifica, então a pessoa fica mais desanimada, mais chorosa, quer menos interação com o bebê, e isso demora 1 mês, 2 meses, 3 meses e não melhora. Aí, nesse caso, a pessoa começa a perder peso, começa a dormir menos, comer pouco, aí realmente precisa do apoio de uma ajuda psicológica, psiquiátrica. E existem, obviamente, os quadros mais graves, que é o que a gente chama de psicose pós-parto, né? Que é aquela Eu nunca ouvi essa expressão, psicose psicose pós-parto. O pós-parto, é que que é a a pessoa psicose tem um pós-parto? surto psicótico no puerpério. Geralmente começa com uma depressão, e aí casos graves de suicídio, infanticídio, né? Isso é muitíssimo raro, isso é raríssimo, mas é um quadro extremo da depressão pós-parto, levando a alucinações, delírio. Aí essa pessoa precisa, é uma urgência psiquiátrica, né? Ela precisa de um apoio mais imediato mesmo de um psiquiatra, né? Então aí é uma ideia geral do que acontece na gravidez, né? A gravidez não é tudo fácil como se pinta, É isso né? que eu ia falar agora, doutor Fabiano. Não é só o glamour e a mulher, desde o momento da concepção, estou grávida, ela precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de um ambiente harmonioso e as pessoas que estão à volta, né, o cônjuge e os familiares, precisam entender que na mulher está acontecendo uma reviravolta de Exatamente. hormônios, de emoções que ela não tem controle, ela não é aquela mesma pessoa. Durante a gravidez, muda a forma de enxergar a vida, a forma de enxergar as sensações, as sensibilidades, muda completamente tudo. Com certeza, é uma revolução, como você bem falou. Ela deixa de ser filha para virar mãe da noite para o dia, né? A responsabilidade é muito maior e realmente, e às vezes tem outras questões. Imagina isso numa adolescente, né? Uhum. Aí é muito mais difícil. A pessoa às vezes está grávida, adolescente, não vai ter o apoio do namorado, né? E às vezes tem a questão também de problemas financeiros, que hoje você acabou de falar aí, de cada É, 10, 4 estão endividados. quatro estão Então, endividados. assim, essa questão da social mesmo, né? Da Preocupa, parte né? social, financeira, isso tudo realmente é muito importante ter essa rede de apoio, um tratamento quando necessário e programar a gravidez para um momento que a pessoa esteja bem do ponto de vista psicológico, físico, né? Legal. É muita cobrança, temos que dar conta de tudo: casa, comida, filho, marido, e ainda por cima somos obrigadas a estar arrumadas e felizes o dia inteiro. Não é fácil a vida da mulher, não, né? É isso aí. Você foi uma ouvinte que Foi um falou? ouvinte que falou, É ouvinte isso que aí. mandou aqui. É bem isso. Isso mesmo. Basicamente isso, então, a gente encerra uma explanação geral sobre a questão da depressão pós-parto, né, doutor? E o principal, procurar Exatamente. ajuda psicológica, psiquiátrica, entender que vai ter algumas alterações mesmo no pensamento, no comportamento, mas até uma certa gradação é É normal, vai normal, né? passar depois de alguns meses. O baby blues, por exemplo, atinge 80, 90%. Então, toda gestante, toda puérpera que ganha bebê nos primeiros dias tem uma tristeza. É aquela coisa, será que eu vou dar conta de olhar o neném? Aí o neném não está mamando direito e tal. Fica Fica desesperado. alguns dias assim, realmente tem esse impacto aí, né? Não vou ter leite, não vou conseguir amamentar, não vai dar leite, meu leite é fraco, fica todas essas Muitas dúvidas, sombras ansiedade, né? atormentando, né, a É igual mulher. aquele filme lá da mente
divertidamente, né? Divertidamente. Ansiedade sobressai aí. Bombando. Legal, legal.